Olá a todos os usuários do YouTube e a quem essa notícia chegar. Vamos aqui a uma notícia de criptomoedas publicada pela Cointelegraph Brasil há 18 horas atrás, ou seja, no dia 11 de janeiro de 2025. Bitcoin precisa de forte recuperação em $88 mil, enquanto o S&P 500 sinaliza queda ao estilo Covid-19. O Bitcoin se junta às ações dos Estados Unidos no que a análise chama de reação exagerada de baixa aos dados de emprego em meio a preocupações com futuras mínimas de preço do Bitcoin. O Bitcoin, cotado atualmente a R$ 579.740, pairou abaixo de $95 mil em 11 de janeiro, após um dia agitado que gerou uma reação exagerada de pessimismo. Aqui nós temos um gráfico de 1 hora, a cotação Bitcoin dólar, fonte Cointelegraph TradingView, onde nós podemos observar o Bitcoin ele saiu de $103 mil aproximadamente, foi a quase 91 mil e estabilizou em 95 mil. Bitcoin e ações têm reação exagerada aos dados de emprego dos Estados Unidos. Dados do Cointelegraph Markets Pro e da TradingView capturaram a volatilidade para cima e para baixo durante a sessão de negociação no final da semana em Wall Street. Os dados de emprego dos Estados Unidos inicialmente enviaram o par Bitcoin dólar de volta para $92 mil antes de uma recuperação rápida ver uma vela horária de $2 mil e novas máximas locais. A consolidação subsequente então trouxe a ação do preço do Bitcoin de volta a uma faixa familiar de curto prazo. Conforme relatado pelo Cointelegraph, os ativos de risco sofreram amplamente, pois os mercados precificaram as probabilidades de mais de um corte na taxa de juros pelo Banco Central dos Estados Unidos em 2025. O S&P 500 e o Nasdaq Composite Index terminaram 10 de janeiro com queda de cerca de 1,5%. No rescaldo da reação, no entanto, alguns observadores do mercado sugeriram que a poeira pode baixar a favor dos touros, ou dos compradores, mercado surtando com uma leitura de emprego muito otimista, escreveu Charles Edwards, fundador do fundo quantitativo de Bitcoin e ativos digitais, Caprioli Investments, em parte de uma postagem on X, ou no X. No curto prazo, é uma reação exagerada de pessimismo, pois menos empregos significam mais margem de manobra para que as taxas de juros permaneçam altas. Mas números fortes de empregos, como os de hoje, na verdade, significam que a corrida de alta provavelmente pode durar muito mais do que o esperado. Traduzindo, quando se tem mais emprego, aumenta-se o consumo e para manter a inflação baixa é preciso aumentar os juros. Então tivemos notícia de maiores empregos nos Estados Unidos. Isso então equivale a dizer que a corrida de alta de juros nos Estados Unidos pode durar mais tempo do que o esperado. Quando há um juros mais alto nos Estados Unidos, mercados emergentes, investimentos especulativos, muitos dos investidores tiram seus dólares desses mercados emergentes e desses investimentos especulativos, como criptomoedas, e colocam no tesouro americano, que é mais seguro, digamos assim. Isso faz com que haja uma queda, né, nesses valores de ativos e uma alta na comparação do dólar em relação ao preço de moedas emergentes. O gráfico diário do S&P 500, com dados da proporção de comprados e vendidos, segundo Charles Edwards no X. Edwards observou que certos aspectos da queda repentina até reproduziram o cenário do amplo crash dos mercados em março de 2020, por conta da Covid-19. Então, foi uma notícia impactante a ponto de o mercado vender abruptamente, né, quase que de maneira similar à queda gerada por conta do Covid-19 em 2020. Esta foi a melhor leitura em 6 meses e coloca para dormir um potencial fundo no desemprego, por enquanto. Ou seja, o desemprego não chegou nas mínimas, né? Além disso, confira a leitura insana da proporção de comprados e vendidos intradiária hoje.
tão alta quanto as mínimas do crash da Covid. Ele acrescentou ao lado de um gráfico do S&P 500. Foi esse analisado aqui. Então, nós temos aqui as proporções. 2020, olha aqui, a queda. Tá? E agora, novamente, aqui tem a queda e aqui tem a proporção, tá? Observemos a proporção aqui e aqui. Apesar da queda aqui ter sido maior, né? Apesar da queda aqui ter sido menor, a proporção é a mesma, tá? Isso também, obviamente, ocorre porque o nível de preço do Bitcoin à época era menor, então a proporção tinha que ser maior. Hoje o nível do preço está maior, então a proporção para uma queda menor tem que ser maior. Outro salto em breve em relação aos juros, né? Uma taxa de juros alvo, probabilidade alvo dos juros para 29 de janeiro, segundo os encontros do FED. Vejamos. Outros sinais de mudança de sentimento dos mercados incluíram apostas em um corte de taxa na próxima reunião do FED, ou seja, espera-se que haja um corte, apesar das métricas de emprego. De acordo com os dados da FedWatch 2 do CME Group, eles permaneceram baixos no momento da escrita, número ainda maior do que os 2,7% vistos no dia anterior. Então, a probabilidade de que suba ou se mantenha os juros é maior do que a probabilidade que se corte os juros, aqui numa taxa de 400 a 425, aqui numa taxa de 425 a 450. O desemprego foi mais positivo do que o esperado. No entanto, os mercados de títulos e rendimentos parecem estar em um ponto de inflexão e o sistema está quebrando, continuou o trader de criptomoedas, analista e empreendedor Michael Van de Pope ao compartilhar seus pensamentos no X. Os rendimentos não podem realmente ir muito mais e a resposta inicial já foi capturada. É muito provável que teremos um mercado com tendência de alta começando nos próximos 10 a 15 dias no Bitcoin e nas altcoins. Bitcoin e criptomoedas testam suporte crítico. Alguns analistas argumentaram que há necessidade de o Bitcoin apresentar um repique mais convincente ao desempenho otimista para evitar uma tendência de baixa prolongada. Ou seja, ele deu uma leve queda até aproximadamente 91 mil e voltou aos níveis de 95. Porém, os analistas acreditam que ele precisa pelo menos aproximar ou passar de 100 mil novamente. Entre eles estava a popular conta analítica no X-Bitcoin Data 21, que alertou que um retorno a níveis abaixo de 90 seria altamente problemático. Se o Bitcoin for para 88 mil dólares e levar os mercados de criptomoedas a uma queda de 5 a 10%, então eu gostaria de ver uma recuperação acentuada antes do fechamento semanal, disse ele aos seus seguidores. Porque se ele for a 88 e não recuperar rapidamente, ao olharmos os gráficos, nós teremos a tendência de queda. Havendo a recuperação, não. Né? Vejamos aqui os gráficos similares. Esse gráfico aqui não é de preço, é da capitalização de mercado. Tá? Um gráfico anexo mostrou leituras do índice de força relativa, esse que é o gráfico do RSI, para a capitalização total do mercado de criptomoedas em períodos semanais, bem próximo do suporte do canal de tendência. E aqui, sim, nós temos o gráfico de 2 horas do Bitcoin versus dólar. Tá? Uma postagem à parte observou semelhanças entre as duas principais correções do par Bitcoin-dólar desde que as máximas históricas atuais de 108 mil foram registradas em meados de dezembro. Então, essa é a notícia. Se você opera criptomoedas, fique atento, fique ligado. Se você não opera, né, este artigo não contém conselhos ou recomendações de investimento. Todo movimento de investimento e negociação envolve risco e os leitores devem conduzir sua própria pesquisa ao tomar uma decisão. Muito obrigado, até o próximo vídeo. E deixe o seu like, inscreva-se no canal, compartilhe, nos dê uma força aí. E muito obrigado, até a próxima.